Marina tinha 31 anos e até 8 meses atrás acreditava ser uma esposa defeituosa. Uma mulher incompleta, alguém que não conseguia satisfazer as necessidades básicas do próprio marido. Pelo menos era isso que Eduardo contava para ambas as famílias, entre gargalhadas e comentários maldosos, enquanto ela fingia sorrir, engolindo a vergonha junto com o suco de laranja dos almoços de domingo. O que ninguém imaginava, nem mesmo ela, durante muito tempo, é que enquanto todos riam da Marina, mulher gelo, Eduardo escondia 2 vícios devastadores que estavam corroendo o casamento, as finanças e a intimidade do casal. No último almoço de domingo, em frente às 2 famílias que a julgaram por anos, ela finalmente mostrou a todos porque realmente era fria com ele. E o silêncio que se seguiu foi mais constrangedor que todas as risadas que um dia a fizeram chorar, escondida no banheiro da casa dos sogros. A casa dos Aguiar, em Moema, sempre teve um ar de perfeição ensaiada. Aquelas plantas bem cuidadas no jardim frontal, o portão de ferro pintado de preto, as cortinas de renda na janela da sala que nunca saíam do lugar. Dona Lúcia, mãe de Eduardo, era o tipo de mulher que passava pano úmido nos móveis 3 vezes por semana e mantinha a casa sempre pronta para receber visitas, mesmo quando não esperava ninguém. Seu Antônio, pai dele, era aposentado do banco e passava as manhãs regando as plantas, enquanto ouvia notícias no rádio portátil amarelo que carregava para todo lado. Se você está acompanhando essa história e quer fazer parte da nossa comunidade, se inscreva no canal. É assim que conseguimos continuar compartilhando histórias que tocam profundamente o coração. Seu apoio é fundamental para que essa família cresça cada vez mais. Marina conheceu Eduardo numa festa de formatura da Faculdade de Administração. Ela havia se formado com distinção, já trabalhava numa empresa de logística e tinha planos claros para o futuro. Eduardo era do curso de marketing, tinha aquele charme natural que conquistava qualquer sala e parecia genuinamente impressionado com a determinação dela. "Você é diferente das outras meninas", dizia ele nos primeiros encontros. "Tem substância, sabe o que quer da vida." Como ela foi ingênua em não perceber que aquilo que ele inicialmente admirava seria usado contra ela mais tarde. Os primeiros anos de casamento transcorreram como um filme romântico. Apartamento alugado na saúde, móveis comprados à prestação, sonhos compartilhados sobre um imóvel próprio e talvez filhos num futuro próximo. Eduardo parecia o companheiro ideal, sempre presente, carinhoso, alguém que a fazia rir mesmo nos dias mais difíceis. Marina trabalhava como analista financeira e Eduardo como coordenador de marketing numa agência pequena, mas promissora. Juntos, formavam aquele tipo de casal que os amigos invejavam discretamente. Mas aos poucos, quase imperceptivelmente, algo começou a mudar. Comentários aparentemente inofensivos sobre o jeito certinho de Marina começaram a surgir primeiro em conversas íntimas, depois na frente de amigos e, finalmente, como um espetáculo humilhante para ambas as famílias. A cada piada, a cada olhar de pena que recebia da sogra, Marina sentia um pedaço da sua autoestima se despedaçar. Aquela mulher confiante e bem-sucedida que um dia foi, estava desaparecendo, substituída por alguém que constantemente se questionava sobre o próprio valor. Os domingos, na casa dos Aguiar, se tornaram uma espécie de tribunal silencioso, onde Marina era julgada sem ter direito à defesa. A mesa da sala de jantar, sempre posta com a louça boa da família, se transformava num palco onde Eduardo exibia sua performance de marido incompreendido. Dona Lúcia preparava o almoço com esmero, sempre frango assado, arroz, feijão e salada de batata, enquanto seu Antônio organizava as cadeiras ao redor da mesa, garantindo que todos tivessem o melhor ângulo para presenciar o show dominical. A família de Marina também estava sempre presente nesses encontros.
Seus pais, Dona Carmen e seu José, moravam em Cidade Tiradentes e sempre chegavam de ônibus, carregando algum doce caseiro que a mãe insistia em levar. Carmen era costureira aposentada, uma mulher simples que criou 3 filhas com muito amor e pouco dinheiro. José trabalhara a vida inteira como mecânico e, mesmo aposentado, ainda consertava carros na garagem de casa para complementar a renda. Eles sempre trataram Eduardo como um filho, orgulhosos de que Marina havia se casado bem com um rapaz de família estruturada. O contraste entre as duas famílias era evidente em tudo, na forma de se vestir, no jeito de falar, até na maneira de segurar os talheres. Mas todos se davam bem, unidos pelo afeto que sentiam pelos jovens. Pelo menos era o que Marina pensava antes de descobrir que sua própria família também ria pelas costas dos comentários que Eduardo fazia sobre ela. A cada domingo, o ritual se repetia. Eduardo começava com piadas aparentemente inocentes que gradualmente evoluíam para humilhações diretas sobre a vida íntima do casal. A Marina é tão certinha que até na hora do romance ela parece que está fazendo uma auditoria, Eduardo dizia, provocando risadas gerais. Outro dia sugeri algo diferente e ela me olhou como se eu tivesse proposto um empréstimo sem garantia. As gargalhadas ecoavam pela sala, enquanto Marina sorria forçadamente, sentindo o rosto queimar de vergonha. Dona Lúcia sempre complementava com algum comentário sobre como as mulheres de hoje em dia são muito complicadas e que, nos tempos dela, era tudo mais simples. Patrícia, irmã mais nova de Eduardo, havia se tornado uma espécie de conselheira não solicitada de Marina. Casada com um dentista bem-sucedido e mãe de 2 filhos pequenos, ela adorava dar dicas sobre como manter o casamento interessante. Durante os cafés da tarde, enquanto as crianças brincavam no quintal, Patrícia sussurrava conselhos como: Marina, você precisa se soltar mais. Homem gosta de mulher que toma iniciativa. Ou então, tenho umas amigas que fizeram um curso. Se você quiser, posso te passar o contato. Marina começou a notar mudanças sutis no comportamento de Eduardo por volta do 3º ano de casamento. As noites no computador, que antes eram dedicadas a trabalho ou jogos casuais, se tornaram cada vez mais longas e secretas. Estou estudando umas estratégias de marketing digital, justificava ele quando questionado, sempre fechando rapidamente as janelas do navegador quando ela se aproximava. O celular, antes deixado casualmente sobre qualquer móvel, agora raramente saía do bolso e sempre com a tela virada para baixo. A vida íntima do casal, que nunca havia sido o paraíso que Eduardo descrevia para os outros, mais uma ironia, praticamente desapareceu. Estou cansado, hoje não dá. Amanhã tenho uma reunião importante. Eram as desculpas que variavam, mas o resultado sempre era o mesmo. Marina começou a se questionar se realmente havia algo errado com ela, se não estava sendo a esposa que Eduardo merecia. A constante humilhação pública, combinada com a rejeição privada, criou uma tempestade perfeita para sua autoestima despencar. Foi numa quinta-feira chuvosa de março que Marina descobriu a primeira pista do que realmente estava acontecendo. Eduardo havia esquecido o celular carregando na tomada da cozinha antes de sair para uma reunião de última hora. Ela estava preparando o jantar quando uma sequência de notificações iluminou a tela do aparelho. Normalmente respeitaria a privacidade do marido, mas algo naquelas 2 notificações simultâneas despertou sua curiosidade de forma irresistível. A primeira notificação era de um aplicativo de cassino online. Parabéns, seu depósito de R$ 3.500 foi processado. Aproveite seus créditos bônus. A segunda, chegando poucos segundos depois, era de um site com nome sugestivo. Sua assinatura premium foi renovada automaticamente. Acesso liberado por mais 30 dias.
Marina ficou olhando para aquelas mensagens por um longo tempo, seu coração acelerando, enquanto tentava processar o que estava vendo. Poderia ser spam, tentou se convencer. Todo mundo recebe essas mensagens falsas hoje em dia. Durante o jantar, Marina tentou abordar o assunto de forma casual. Viu umas notificações estranhas no seu celular hoje, algo sobre cassino online e um site meio suspeito. Eduardo parou de mastigar por um instante, tão breve que se ela não estivesse observando atentamente teria perdido. Ah, isso. É spam, amor. Esses sites conseguem nossos dados de qualquer lugar hoje em dia. Já bloqueei e denunciei. Ele mudou rapidamente de assunto para um problema com um cliente difícil no trabalho, mas Marina notou que suas mãos tremiam levemente enquanto cortava a carne. Se essa história está mexendo com você, curta o vídeo e me conta nos comentários. Você faria o que ela fez para descobrir a verdade? Quero saber sua opinião sincera. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. As notificações, a reação de Eduardo, as noites intermináveis no computador, tudo começava a formar um padrão que ela não queria enxergar. Na manhã seguinte, enquanto Eduardo tomava banho, ela fez algo que jamais pensou que faria. Acessou o extrato da conta bancária conjunta do casal. O que encontrou naquelas páginas digitais a deixou literalmente sem fôlego. Não eram apenas alguns reais gastos ocasionalmente. Eram transferências frequentes e substanciais, sempre em valores significativos. Se você está se identificando com essa descoberta dolorosa, considere apoiar clicando em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente o canal. E esse pequeno gesto nos permite continuar trazendo histórias reais que tocam o coração. Em apenas 3 meses, mais de R$ 85 mil haviam desaparecido em uma combinação de sites de apostas online e plataformas de conteúdo adulto. Valores que deveriam estar sendo poupados para a entrada do apartamento próprio que tanto sonhavam. Marina imprimiu silenciosamente várias páginas do extrato, suas mãos tremendo enquanto via anos de economia sendo desperdiçados em vícios que ela nem sabia que existiam. A ironia era tão cruel que quase a fez rir em meio às lágrimas. Enquanto era humilhada publicamente por ser fria e desinteressada, Eduardo estava gastando o dinheiro do casal em conteúdo adulto. Por um momento, Marina considerou confrontar Eduardo imediatamente, jogar os extratos na mesa do café da manhã e exigir explicações. Mas uma voz interior, aquela intuição que sempre a guiara nas decisões importantes da vida, sussurrou: espere, investigue mais. Descubra a extensão real disso antes de mostrar suas cartas. Pela primeira vez em muito tempo, ela decidiu confiar nessa voz interior e planejar cuidadosamente seus próximos passos. A investigação de Marina se tornou uma obsessão meticulosa. Durante as semanas seguintes, ela desenvolveu uma rotina quase militar de coleta de evidências. Enquanto Eduardo trabalhava, ela fotografava discretamente extratos bancários, anotava horários em que ele ficava no computador e começou a perceber padrões perturbadores no comportamento do marido. Era como se estivesse casada com um estranho que usava a máscara do homem que conhecera na faculdade. Eduardo ficava visivelmente irritado nos dias seguintes a grandes perdas financeiras, embora Marina só descobrisse isso depois, checando as datas nos extratos. Ele inventava compromissos de trabalho que nunca apareciam em sua agenda profissional. Chegava em casa com aquele olhar vidrado de quem passou horas em frente à tela e sempre parecia ansioso quando o assunto dinheiro surgia nas conversas. O pior de tudo era perceber como ele projetava suas próprias inadequações nela, culpando-a por problemas que ele mesmo criava. O momento mais devastador da investigação aconteceu numa noite de sexta-feira. Eduardo havia sugerido que aproveitassem a noite.
algo raro naqueles tempos. Marina, ainda esperançosa de que talvez pudessem reconstruir a intimidade perdida, aceitou. Mas durante todo o momento, notou que Eduardo parecia distraído, mecânico, como se estivesse fisicamente presente, mas mentalmente ausente. Quando ela se levantou para buscar água na cozinha, decidiu voltar silenciosamente e foi quando fez a descoberta mais dolorosa de todas. Eduardo estava com o celular na mão, assistindo a vídeos adultos. Ele simplesmente não conseguia ter intimidade com a própria esposa sem aquele estímulo visual artificial. Marina ficou parada na porta do quarto, observando o homem com quem compartilhava a cama há anos, e finalmente entendeu por que se sentia tão desconectada durante os raros momentos íntimos que ainda tinham. Não era ela quem tinha problemas. Era ele que havia condicionado seu cérebro a responder apenas a estímulos extremos e artificiais. Voltou para a cama fingindo não ter visto nada, mas cada toque a partir daquele momento parecia falso, cada suspiro uma mentira elaborada. Eduardo não estava com ela, estava com as imagens na tela, e Marina era apenas um objeto conveniente para materializar suas fantasias digitais. Naquela noite, algo morreu definitivamente dentro dela. Não era apenas o amor ou a confiança, era a ilusão de que ainda existia alguma possibilidade de salvação para aquele casamento. Marina começou a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como Eduardo checava compulsivamente o celular, mesmo durante conversas importantes, o brilho quase febril em seus olhos quando falava sobre investimentos online que fazia, a irritabilidade quando ficava muito tempo sem acesso à internet, a maneira como ele inventava histórias cada vez mais elaboradas sobre sua suposta frieza para justificar a falta de intimidade entre eles. Mais perturbador ainda era perceber como Eduardo havia construído uma narrativa para encobrir sua própria inadequação. Cada vez que culpava Marina por ser complicada ou sem iniciativa, ele estava projetando nela seus próprios problemas. Ele precisava diminuí-la publicamente para se sentir melhor consigo mesmo, criar uma justificativa externa para seus fracassos como marido. Era uma forma de manipulação psicológica que Marina, mesmo com toda a sua educação e inteligência, demorou anos para identificar. O ponto de virada chegou quando Marina decidiu contratar discretamente um contador especializado em casos de dependência financeira. Usou parte de suas economias pessoais, dinheiro que mantinha numa conta separada desde antes do casamento, para pagar a consultoria. Marcelo era um homem experiente, com olhos gentis, mas uma expressão que sugeria já ter visto todos os tipos de devastação financeira possível. 3 semanas depois, Marina se encontrou com Marcelo numa cafeteria discreta no centro da cidade. O relatório que ele trouxe numa pasta parda confirmou seus piores temores e revelou uma situação ainda mais grave do que imaginara. Marina, preciso ser direto com você, disse Marcelo, abrindo gráficos e planilhas detalhadas. Nos últimos 18 meses, seu marido perdeu aproximadamente R$180 mil em sites de apostas online. Além disso, identificamos cerca de 32 mil gastos em assinaturas e compras de conteúdo adulto premium. O sangue fugiu do rosto de Marina. Era praticamente todo o dinheiro que haviam juntado para comprar o apartamento próprio. Anos de economia e sacrifícios, mas o pior ainda estava por vir. Encontramos também evidências de 2 empréstimos pessoais que totalizam 95 mil, usando como garantia uma apólice de seguro de vida e alguns investimentos que vocês possuíam. E há algo mais preocupante. Marcelo hesitou antes de continuar. Identificamos transferências para pessoas físicas que aparentam ser agiotas. Eduardo deve pelo menos 60 mil para esse tipo de credor. Marina sentia como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés.
Eduardo havia colocado em risco não apenas o futuro do casal, mas também a segurança física de ambos. Agiotas não eram conhecidos pela paciência ou pelos métodos civilizados de cobrança. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Conseguiu perguntar com a voz embargada. As primeiras movimentações suspeitas datam de quase 2 anos atrás, respondeu Marcelo. Começou pequeno, com apostas de 50, 100 reais. Mas como é típico nesse tipo de vício, os valores foram escalando exponencialmente. O caminho de volta para casa foi um borrão de lágrimas e raiva. Marina dirigia no automático, sua mente processando a magnitude da traição que havia descoberto. Não era apenas infidelidade emocional. Eduardo havia comprometido o futuro financeiro do casal e ainda tinha a audácia de humilhá-la publicamente, como se ela fosse o problema. A cada semáforo, ela pensava em todas as vezes que se questionou sobre seu próprio valor como mulher. Todas as noites que chorou em silêncio, achando que era inadequada. Chegando em casa, Marina encontrou Eduardo no sofá, assistindo televisão com uma cerveja na mão. A imagem perfeita da normalidade doméstica. Como foi seu dia, amor? Perguntou ele sem nem olhar na direção dela. Por um momento, Marina fantasiou sobre jogar todos os relatórios na mesa de centro e assistir a máscara de inocência se despedaçar no rosto dele. Mas algo a deteve. Uma estratégia estava se formando em sua mente, uma forma de não apenas confrontar Eduardo, mas também de abrir os olhos de todas as pessoas que a julgaram injustamente durante anos. Se essa situação está te fazendo refletir sobre relacionamentos tóxicos, clique em Valeu Demais para apoiar nossa missão. O Valeu Demais é um botão onde você pode ajudar financeiramente nosso trabalho a trazer histórias que fazem diferença na vida das pessoas. Os dias seguintes foram um exercício de atuação que testou todos os limites emocionais de Marina. Externamente, ela continuava sendo a mesma esposa dedicada. Acordava cedo, preparava o café da manhã, ia trabalhar, voltava para fazer o jantar. Mas internamente, estava planejando meticulosamente cada passo do que viria a seguir. Ela sabia que teria apenas uma chance de expor a verdade e precisava que fosse devastadoramente eficaz. Marina começou a documentar tudo de forma ainda mais sistemática. Instalou discretamente um aplicativo de gravação no celular e começou a registrar as conversas que Eduardo tinha ao telefone quando pensava que ela não estava ouvindo. Foram nessas gravações que ela descobriu a existência de uma terapeuta que Eduardo consultava secretamente há meses. Doutor Paula Mendes, especialista em dependências comportamentais, que aparentemente estava tentando ajudar Eduardo a lidar com seus vícios. A descoberta da terapia trouxe uma mistura confusa de sentimentos para Marina. Por um lado, havia um alívio em saber que Eduardo reconhecia ter um problema e estava buscando ajuda. Por outro, a raiva de descobrir que ele discutia os problemas do casamento com uma estranha enquanto continuava a humilhá-la publicamente era quase insuportável. Mais tarde, através de métodos questionáveis, mas eficazes, Marina conseguiu acesso a alguns áudios que Eduardo enviava para a terapeuta via WhatsApp. Os áudios que Eduardo enviava para a terapeuta revelaram uma versão completamente diferente da história que ele contava publicamente. Longe da plateia que se divertia às suas custas, Eduardo admitia suas inadequações com uma honestidade brutal, que contrastava dramaticamente com suas performances dominicais. Doutora Paula, não sei mais o que fazer, dizia sua voz em um dos áudios mais reveladores. Eu preciso daqueles estímulos visuais para conseguir funcionar. Sem isso, é como se meu corpo simplesmente não respondesse. Em outro áudio, ainda mais devastador, Eduardo confessava: eu sei que estou sendo injusto com a Marina. Ela não é fria, ela é normal. O problema sou eu, que condicionei meu cérebro a só responder a coisas extremas.
Mas é mais fácil fazer piada dela do que admitir que sou viciado. A hipocrisia era tão gritante que Marina precisou pausar a gravação várias vezes para processar o que estava ouvindo. O homem que a destruía emocionalmente em público sabia exatamente o que estava fazendo. O áudio mais chocante de todos foi enviado numa madrugada, aparentemente depois de uma sessão particularmente pesada de apostas online. Doutora, hoje perdi quase R$ 8.000 em uma noite. Sei que estou destruindo meu casamento, mas quando começo a jogar, é como se perdesse completamente o controle. E depois invento uma briga com a Marina para justificar por que estou estranho. Ela não merece isso, mas não consigo parar. A voz dele estava embargada, quase chorosa, uma vulnerabilidade que Marina nunca tinha visto pessoalmente. Marina ouviu cada áudio múltiplas vezes, não por sadismo, mas porque precisava entender completamente a extensão da manipulação que sofria. Eduardo não apenas tinha vícios destrutivos, ele conscientemente usava ela como bode expiatório para esconder seus problemas. Cada piada pública sobre sua suposta frigidez era uma mentira calculada para desviar a atenção de suas próprias disfunções. Era gaslighting no seu nível mais cruel e sofisticado. O domingo fatídico estava se aproximando. Marina havia escolhido cuidadosamente a data. Seria o encontro mensal das duas famílias, uma tradição que durava 3 anos e sempre acontecia na casa dos Aguiar. Dessa vez, porém, ela sugeriu que fosse na casa dos seus pais, em Cidade Tiradentes. Minha mãe está com saudades de receber todo mundo, justificou para Eduardo, que concordou sem suspeitar de nada. A verdade era que Marina queria que a revelação acontecesse em território neutro, longe da influência dos sogros. Dona Carmen ficou radiante com a ideia de receber as duas famílias. Passou a semana toda limpando a casa modesta, preparando quitutes especiais e organizando tudo para que seus convidados importantes se sentissem bem-vindos. Marina ajudou com os preparativos, mas sua mente estava focada no tablet que carregava na bolsa, carregado com todas as evidências que havia coletado meticulosamente durante meses. Extratos bancários, áudios para a terapeuta, capturas de tela de sites de apostas, tudo organizado numa apresentação que mudaria para sempre a dinâmica daquelas famílias. Na noite anterior ao grande encontro, Marina mal conseguiu dormir. Parte dela se questionava se realmente deveria expor Eduardo daquela forma, se não havia uma maneira mais civilizada de resolver a situação. Mas então se lembrava de cada risada cruel, cada olhar de pena, cada momento em que se sentiu diminuída e humilhada publicamente por problemas que nem sabia que existiam. Eduardo havia feito uma escolha ao tornar sua vida íntima um espetáculo público. Agora enfrentaria as consequências dessa escolha. Eduardo, alheio ao furacão que estava prestes a devastar sua vida cuidadosamente construída, dormia tranquilamente ao lado dela. Até roncava suavemente, como se não tivesse uma preocupação no mundo. Marina olhou para aquele rosto que um dia amou e sentiu uma mistura complexa de pena e determinação. Amanhã, a verdade finalmente viria à tona, e ambos descobririam quem realmente eram quando despidos de todas as máscaras e mentiras. O domingo amanheceu com um céu surpreendentemente azul para um inverno paulistano. A casa dos pais de Marina, embora modesta, estava irreconhecível. Dona Carmen havia passado pano encerado no chão de cimento queimado da sala, trocado as toalhas de mesa por uma que guardava para ocasiões especiais, e até conseguiu emprestado algumas cadeiras extras da vizinha para acomodar todo mundo confortavelmente. O cheiro de frango assado e farofa temperada já tomava conta do ambiente desde cedo, criando uma atmosfera acolhedora e familiar. Seu José havia organizado as cadeiras em volta da mesa de 6 lugares que ficava na sala, improvisando uma extensão com uma mesa menor da cozinha.
Vai ficar apertadinho, mas todo mundo cabe, disse ele para Marina, orgulhoso de poder receber a família importante do genro. Marina sorriu, mas seu estômago estava embrulhado de ansiedade. Em algumas horas, aquele ambiente harmonioso seria palco de uma das revelações mais chocantes que aquelas famílias já presenciaram. Eduardo chegou com os pais pontualmente ao meio-dia, trazendo uma garrafa de vinho e flores para Dona Carmen. Ele estava particularmente charmoso naquele dia, cumprimentando todo mundo com seu sorriso cativante, elogiando a casa e fazendo piadas que deixaram seu José gargalhando. "Sogro, o senhor está mais jovem a cada domingo que passa", brincou Eduardo, arrancando risadas de todos. Marina observava a performance dele com olhos diferentes, vendo pela primeira vez a naturalidade com que ele manipulava socialmente as pessoas. Se você está acompanhando essa tensão crescente, considere apoiar clicando em "Valeu demais". O "Valeu demais" é um botão onde você pode contribuir financeiramente para que mais pessoas recebam histórias como essa que fazem refletir sobre a vida. Dona Lúcia chegou carregando sua famosa torta de chocolate, vestindo o conjunto social que reservava para ocasiões importantes. Seu Antônio trazia o vinho do Porto, que Eduardo havia dado de presente no Natal passado, guardado especialmente para uma data especial como aquela. Patrícia apareceu com o marido dentista e os 2 filhos pequenos, transformando a casa simples numa verdadeira reunião de família estendida. Todos pareciam genuinamente felizes de estar ali, alheios à tempestade que se aproximava. O almoço começou com a alegria típica desses encontros familiares. Dona Carmen se superou na cozinha. Além do frango assado, havia arroz com brócolis, feijão tropeiro, salada de maionese e a farofa especial que era segredo de família. Seu José abriu a garrafa de vinho com cerimônia, servindo todo mundo em taças emprestadas da vizinha, enquanto as crianças corriam pela casa pequena, criando aquela confusão gostosa que só família consegue fazer. Eduardo estava em grande forma, contando histórias do trabalho que faziam todo mundo rir, elogiando a comida de Dona Carmen e sendo o genro perfeito que sempre soube representar. "Dona Carmen, a senhora devia abrir um restaurante", disse ele, provocando um sorriso radiante na mulher simples que sempre se sentia um pouco intimidada pela família sofisticada do genro. Marina comia mecanicamente, observando a cena como se fosse uma espectadora externa, aguardando o momento certo para transformar aquela comédia familiar numa tragédia shakespeariana. Foi durante a sobremesa, quando todos estavam relaxados e satisfeitos, que Eduardo começou sua performance habitual. "Gente, vocês não sabem a sorte que tem de ter esposas normais", começou ele, provocando risinhos antecipados de quem já conhecia a rotina. "A Marina é tão certinha que até na lua de mel ela fez uma lista de itens para conferir antes de... Vocês sabem." As gargalhadas explodiram ao redor da mesa, como sempre acontecia quando Eduardo começava suas histórias engraçadas sobre a esposa. "Outro dia, sugeri algo diferente, e ela me perguntou se eu tinha pesquisado os prós e contras na internet", continuou Eduardo, agora com plateia cativa. "Juro para vocês, é como se ela quisesse fazer uma apresentação de PowerPoint sobre intimidade." Até Dona Carmen, que geralmente se sentia constrangida com esse tipo de conversa, estava rindo. Seu José deu um tapinha no ombro de Eduardo, aquele gesto masculino de cumplicidade que dizia: "Sabemos como são as mulheres, né?" Marina sentiu a humilhação familiar subindo pela garganta, mas desta vez havia algo diferente. Em vez da vergonha habitual, ela sentia uma frieza glacial tomando conta do seu corpo. Era agora ou nunca. Lentamente, ela se levantou da mesa, pegou seu tablet que estava numa sacola ao lado da cadeira e conectou-o na televisão da sala usando um cabo que havia trazido especificamente para aquele momento.
O barulho das conversas foi diminuindo gradualmente conforme todos perceberam que algo diferente estava acontecendo. Já que o Eduardo adora compartilhar detalhes da nossa vida íntima com vocês, Marina disse com uma calma que surpreendeu até ela mesma. Achei que seria justo compartilhar alguns detalhes que vocês ainda não conhecem. Sua voz era firme, sem traços da mulher insegura que se acostumaram a ver nos últimos anos. Eduardo parou de rir abruptamente, uma expressão de confusão e crescente alarme tomando conta do seu rosto. "Marina, o que você está fazendo?" perguntou ele, a voz um pouco mais aguda que o normal. O silêncio que tomou conta da sala foi imediato e absoluto. Dona Carmen deixou o garfo cair no prato com um ruído metálico que ecoou como um tiro no ambiente repentinamente tenso. Nos últimos 2 anos, Marina continuou, sua voz ganhando força a cada palavra. Eduardo perdeu 180 mil em sites de apostas online, dinheiro que era para comprarmos nosso apartamento. A próxima tela mostrava uma série de cobranças recorrentes para sites com nomes sugestivos: Premium Adult Content, VIP Satisfaction Club, Exclusive Fantasy World. Os valores variavam entre R$ 299 e R$ 899 mensais, alguns renovados automaticamente há mais de 1 ano. Além disso, Marina prosseguiu implacavelmente, ele gastou mais 32 mil em conteúdo adulto online. É por isso que nosso casamento não tem intimidade. Não porque eu sou fria, mas porque ele condicionou o cérebro dele a só responder a estímulos artificiais extremos. Eduardo tentou se levantar, o rosto vermelho de raiva e vergonha. Você não tem o direito de expor isso, é invasão de privacidade. Mas Marina estava apenas começando. Privacidade? Ela riu, um som seco e sem humor. Como a privacidade que você respeitou quando inventou histórias sobre nossa vida íntima para todo mundo? Como a privacidade que você respeitou quando deixou nossa família inteira me julgar por anos, baseada em mentiras que você criou? A tela seguinte mostrou capturas de tela de conversas que Eduardo tinha em grupos de WhatsApp de apostadores, discutindo estratégias e lamentando perdas. Em uma delas, datada de apenas 2 semanas atrás, ele escrevia: "Perdi 6K hoje. Vou ter que inventar alguma coisa para a patroa não desconfiar. Mulher não entende que às vezes a gente precisa apostar alto para recuperar." Dona Lúcia levou as mãos à boca, os olhos arregalados de horror. Seu Antônio, o homem que sempre defendeu o genro, parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos, mas o golpe final estava por vir. Marina reproduziu o primeiro áudio que Eduardo havia enviado para a terapeuta, sua voz saindo clara pelos alto-falantes da televisão. "Doutora Paula, eu sei que estou sendo injusto com a Marina. Ela não é fria, ela é normal. O problema sou eu, que condicionei meu cérebro a só responder a coisas extremas, mas é mais fácil fazer piada dela do que admitir que sou viciado." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo estava branco como papel, tremendo visivelmente. Patrícia olhava para o irmão como se nunca o tivesse visto antes na vida. Dona Carmen havia começado a chorar silenciosamente. Não de tristeza, mas de raiva por ter participado da humilhação da própria filha. Seu José cerrou os punhos sobre a mesa, a veia da testa saltada de indignação contida. "Nos últimos 3 anos, Marina continuou, agora com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas a voz ainda firme, vocês riram de mim, me julgaram. Me fizeram sentir como se eu fosse uma esposa defeituosa, uma mulher inadequada. Enquanto isso, o homem que vocês defendiam estava destruindo nosso futuro financeiro, nossa intimidade e minha autoestima para alimentar vícios que nem admitia ter." Ela olhou diretamente para Eduardo, que não conseguia levantar os olhos do prato. "Não estou fazendo isso por vingança. Estou fazendo isso porque todos aqui, inclusive você, merecem conhecer a verdade." Eduardo foi o primeiro a quebrar o silêncio sepulcral que dominou a sala.
Marina, por favor. Sua voz saiu como um sussurro desesperado. Podemos conversar sobre isso em casa, longe de todo mundo. Você não precisava. Isso é entre nós. Mas era tarde demais para tentar controlar os danos. Dona Lúcia se levantou bruscamente da mesa, derrubando a cadeira no processo. Eduardo, como você pôde? Gritou ela, a voz embargada pela primeira vez que Marina a via perder a compostura. Como você pôde humilhar essa menina sabendo que o problema era seu? Seu Antônio, homem de poucas palavras, mas de princípios rígidos, levantou-se lentamente e caminhou até Eduardo. Por um momento, Marina temeu que o idoso fosse fazer algo impulsivo, mas ele apenas olhou fixamente para o genro que considerava um filho. Rapaz, disse ele com uma voz carregada de decepção, eu te defendi durante anos. Ri das suas piadinhas achando que era coisa de marido. Você me fez de palhaço. A simplicidade e honestidade daquelas palavras cortaram mais fundo que qualquer grito. Patrícia estava visivelmente em choque, alternando o olhar entre o irmão e Marina. Eduardo, quantas vezes eu dei conselhos para a Marina, achando que ela era o problema? Perguntou ela, a voz trêmula. Quantas vezes eu a fiz se sentir inadequada porque você plantou essa ideia na nossa cabeça? As crianças, percebendo a tensão no ambiente, pararam de brincar e se aproximaram instintivamente da mãe, que as abraçou protetivamente. Dona Carmen foi quem teve a reação mais devastadora. A mulher simples que sempre se esforçou para agradar a família superior do genro, levantou-se e caminhou até Eduardo com uma dignidade que impressionou a todos. Moço, disse ela, usando um tom que Marina nunca havia ouvido da mãe. Durante 3 anos, eu assisti minha filha chorar escondida no banheiro da sua casa. 3 anos eu vi ela se questionar se não prestava como mulher. E você sabia que estava mentindo o tempo todo. Sua voz não era alta, mas carregava uma autoridade moral que fez Eduardo encolher na cadeira. O momento mais tenso chegou quando seu José, homem trabalhador que sempre respeitou Eduardo pela educação e posição social, se aproximou dele com os punhos cerrados. Você fez minha filha de boba, rapaz. Fez ela chorar por causa das suas safadezas e ainda teve coragem de sentar na minha mesa e comer da minha comida. Marina nunca havia visto o pai tão alterado e por um momento temeu que a situação escalasse para violência física. Eduardo tentou uma última manobra desesperada. Olha, eu admito que tenho problemas, tá bom? Mas a Marina invadiu minha privacidade, hackeou meus dispositivos, violou minha intimidade com a terapeuta. Isso não pode ser legal. Mas suas palavras soaram patéticas, mesmo para seus próprios ouvidos. Dona Lúcia virou-se para o filho com uma expressão de nojo que Marina jamais esqueceria. Privacidade? Você quer falar de privacidade depois de transformar sua esposa em piada para a família inteira? A revelação final veio quando Marina mostrou os comprovantes dos empréstimos e das dívidas com agiotas. Ele colocou nossa segurança em risco, ela disse, mostrando mensagens ameaçadoras que Eduardo recebia de cobradores. Há 2 semanas chegou um homem aqui no prédio procurando por ele. Eu não sabia por que na época. Essa informação gelou o sangue de todos os presentes. A situação havia saído completamente do controle financeiro e emocional para se tornar uma questão de segurança física. Patrícia foi a primeira a processar completamente a magnitude da situação. Marina, eu te devo um pedido de desculpas que vai durar o resto da minha vida, disse ela, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu fui cúmplice de um abuso psicológico sem nem perceber. Te dei conselhos sobre como melhorar quando você já era perfeita do jeito que era. O arrependimento genuíno na voz dela tocou Marina de uma forma inesperada, mostrando que nem tudo estava perdido entre as famílias. Eduardo fez uma última tentativa de recuperar algum controle da situação. Marina, eu estou fazendo terapia.
Estou tentando me tratar. Podemos superar isso juntos, se você me der uma chance. Mas Marina olhou para ele com uma serenidade que não sentia há anos. Eduardo, você teve 3 anos de chances. 3 anos para parar de me humilhar, para procurar ajuda, para ser honesto comigo. Você escolheu a mentira e a manipulação. Agora vou escolher a dignidade. Os meses seguintes trouxeram mudanças que Marina jamais imaginou possíveis. O processo de divórcio foi iniciado uma semana após a revelação, com Eduardo oferecendo pouca resistência. Talvez porque sabia que não tinha argumentos defensáveis, ou porque finalmente entendeu a extensão dos danos que causou. Marina mudou-se temporariamente para a casa dos pais enquanto organizava sua nova vida, descobrindo que aquela casa simples em Cidade Tiradentes oferecia mais paz e amor genuíno do que o apartamento sofisticado que dividira com Eduardo. A família Aguiar passou por sua própria transformação dolorosa. Dona Lúcia ligou para Marina 3 dias após o almoço fatídico, a voz embargada de arrependimento. Marina, eu preciso pedir seu perdão. Durante anos, eu julguei você baseada nas mentiras do meu próprio filho. Que tipo de sogra eu fui? Que tipo de mãe eu fui para criar um homem capaz de fazer isso? As ligações se tornaram frequentes, não mais para criticar ou dar conselhos não solicitados, mas para conhecer genuinamente a nora que havia julgado tão mal. Eduardo entrou num programa intensivo de tratamento para dependências comportamentais, não por escolha própria, mas porque a família inteira se uniu para dar-lhe um ultimato: tratamento sério ou rompimento definitivo. Patrícia assumiu o papel de intermediária entre ele e o resto da família, relatando para Marina que o irmão estava finalmente confrontando seus demônios com honestidade. Ele está arrasado, disse ela numa conversa. Não com a exposição, mas com o que fez com você. Pela primeira vez, ele entende realmente o estrago que causou. Se essa história tocou seu coração profundamente e você quer apoiar para que ela chegue a mais pessoas, clique em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de contribuir financeiramente para que possamos continuar trazendo histórias que transformam vidas. Marina encontrou um apartamento pequeno, mas aconchegante em Vila Madalena. Um bairro que sempre quis morar, mas que Eduardo considerava muito alternativo. Decorou o espaço exatamente como queria. Paredes coloridas, plantas por todos os cantos, livros empilhados sobre mesas de madeira de demolição. Pela primeira vez em anos, se sentia verdadeiramente em casa. Adotou uma gatinha vira-lata do abrigo municipal e a chamou de Coragem, uma homenagem irônica à força que encontrou para reconstruir sua vida. O aspecto mais surpreendente da nova fase foi a aproximação genuína com a família de Eduardo. Sem a presença tóxica dele como intermediário, Marina descobriu que gostava sinceramente de Dona Lúcia e seu Antônio. Eles passaram a visitá-la regularmente, não como sogros obrigatórios, mas como amigos escolhidos. Você continua sendo nossa filha, disse Dona Lúcia numa tarde de domingo. O Eduardo perdeu uma esposa maravilhosa, mas nós não vamos perder uma filha por causa dos erros dele. Profissionalmente, Marina floresceu de forma inesperada. Livre da constante ansiedade e autodúvida que o casamento tóxico gerava, ela se destacou no trabalho e foi promovida a gerente financeira da empresa. Seus colegas notaram a mudança. Marina, você está radiante. Parece uma pessoa completamente diferente, comentou sua supervisora. Era verdade. A mulher confiante e determinada que Eduardo conhecera na faculdade havia retornado, mais madura e sábia. 6 meses após o divórcio, Marina estava jantando num restaurante italiano com amigas, quando reconheceu uma voz familiar numa mesa próxima. Eduardo estava com um homem mais velho, aparentemente discutindo questões financeiras relacionadas ao tratamento.
Ele parecia mais magro, abatido, genuinamente arrependido. Quando seus olhos se encontraram, ele acenou discretamente e ela retribuiu com um aceno cordial. Não havia raiva ali, apenas a tristeza compartilhada de um amor que poderia ter sido diferente se ambos tivessem sido honestos desde o início. A lição mais importante que Marina aprendeu foi sobre a diferença entre ser amada e ser respeitada. Eduardo a amava à sua maneira distorcida, mas nunca a respeitou o suficiente para ser honesto sobre seus problemas ou para parar de usá-la como bode expiatório. O respeito, descobriu ela, era a base de qualquer relacionamento saudável, consigo mesma, com a família, com futuros parceiros. Não era sobre ser perfeita, mas sobre ser autêntica e exigir autenticidade em retorno. Chegamos ao final de mais uma história que nos ensina sobre coragem, dignidade e a importância de não aceitar menos do que merecemos. Se você se identificou com a jornada da Marina e quer continuar recebendo histórias como essa, se inscreva no canal. E me conta aqui nos comentários, qual foi o momento que mais te marcou nessa história? Sua experiência pode inspirar outras pessoas que estão passando por situações similares. Obrigado por fazer parte dessa comunidade que cresce a cada dia, compartilhando histórias que realmente importam. Até nosso próximo encontro.